Olá, pessoal do nono ano. Nós hoje vamos falar sobre várias revoltas que aconteceram na nossa espetacular Nova República. E uma coisa que nós devemos prestar atenção é como essas revoltas eram tratadas, ou como a política ainda era tratada. De uma forma ostensiva, autoritária e até mesmo brutal. Tá certo? A princípio, como eu tinha dito a vocês, esse assunto ele é muito extenso, né? Porque ele envolve todas as mudanças políticas que ocorreram no nosso cenário, né? Político, econômico, tá certo? Então, no caso nós temos, certo? Vamos resumir esse negócio aí porque é muito grande, ainda falta coisa, beleza? Mas vamos embora, é legal porque a gente tem assunto para conversar, né? Beleza? Seguinte, ó, a gente vai para a revolta, certo? De Canudos, nós temos Canudos, a revolta da vacina, minha letra continua horrível, certo? E a revolta da chibata, certo? Depois eu me aprofundo mais nessas outras, certo? Enfim, tá? Deixa eu vir pra cá porque o brilho tá melhor. Seguinte, certo? Resumidamente, daqui a pouco eu explico mais. Veja só. A Guerra de Canudos, a guerra do... Guerra, né? Eu vou botar guerra, né? Do contestado, certo? Eu acho que menos a revolta da vacina e a revolta da chibata, por conta que essas duas, né, a revolta da vacina e a revolta da chibata, a gente pode colocar como revoltas urbanas, ou, no caso da chibata, uma revolta militar. As outras, elas têm um contexto messiânico. Messiânico. Aí você, professor, mas por que messiânico? Porque tem a ver com Messias, ou seja, eram determinadas pessoas que apareciam, digamos assim, dizendo que eram guiados, mandos por Jesus ou entidade superior e que iria salvá-los de todos os seus sofrimentos, de suas agruras, de sua pobreza. Logicamente que isso não agradava, né, às instituições religiosas nem políticas da época. Entenderam? Bom, simbora. Pessoal, Canudos. Certo? Canudos, seguinte, né? Acho que é uma das mais famosas e tudo mais. Canudos foi o seguinte, certo? Esse cara, Antônio Conselheiro, né? Toninho, certo? Com suas palavras santas, reuniu pessoas marginalizadas pela sociedade ou pobres sertanejos lá da Bahia e criou esse arraial, onde muita gente se reuniu, começou a morar lá, começou a trabalhar lá, começou a produzir lá. Produzir lá, não apenas para subsistência. E isso começou a incomodar, né, os poderosos, tanto da igreja quanto os grandes fazendeiros. Então, vocês já sabem onde é que isso vai dar, né? E a comunidade deles se subentendeu como uma célula revoltosa contra a República. E, inclusive, ele foi até acusado de monarquista, né? Que ele queria derrubar o governo, etc e tal. O governo foi bala para tudo quanto é lado. E você já sabe o resultado, né? Muita gente morreu, aquele negócio todo. Não preciso me estender referente a isso. Mas vamos embora. Vejam só, certo? Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, iniciou sua peregrinação pregando o cristianismo primitivo. Defendia que os homens deveriam se livrar das opressões, das injustiças, ou seja, o povo castigado pela seca, pelo sertão, que trabalhavam praticamente
praticamente um sistema semi-escravista para os grandes donos de terras. Tá certo? Então, nesse meio dos ensinamentos cristãos, certo? Desde o início, as autoridades cristãs vigentes não aceitavam muito aquela questão daquela renovação social, cristã e tal, não sei o quê. Certo? Outros achavam ele uma ameaça às ordens pré-estabelecidas. Certo? Em 1876, autoridades lhe prenderam com a acusação de duplo homicídio. Então, ele foi preso. E conta que ele era do Ceará, né? Aí ele foi mando para o Ceará. Depois foi solto e foi para o interior da Bahia. Com o aumento de seguidores e a pregação contra as ordens vigentes, fundou em 1893 uma comunidade chamada Belo Monte, às margens do rio Varra-Barris. Aí, por não obedecer às ordens e os poderosos, como eu já tinha dito, a igreja acusava ele de heresia e os políticos o acusavam de, como eu tinha dito, de ser um monarquista. Estou falando isso para ser mais técnico, tá bom? Diziam que ele era um monarquista e que era uma ameaça ao governo republicano de 1889. Com tudo isso, Canudos foi alvo de tropas republicanas. Ao contrário das expectativas do governo, a comunidade conseguiu resistir a 4 investidas. Certo? Somente na última expedição presta atenção nessa parte, que contava com metralhadoras e canhões, certo? Contra um bando de doido com soca-tempero. Já sabe o resultado, né? Quase todo mundo morreu. Certo? A comunidade ficou reduzida a algumas centenas de mulheres, idosos e crianças. O conselheiro, por questões de saúde, ele morreu uns dias antes de acabar o conflito. Eu vou até olhar direitinho isso e repasso para vocês. E os caras, quando acharam ele, ou o corpo dele, ele foi decapitado. E dizem que foi levado a cabeça dele para estudos científicos. Vai lá saber, né? Desde o Brasil Império, que vocês sabem que é aquele negócio. Se revoltou, ou enforcamento, ou decapitação, ou esquartejamento, né? Mas vamos seguir, o barco segue. Revolta do Contestado, né? Outro movimento messiânico, pessoal. Certo? Aconteceu no sul do país. Barbaridade, tchê. Na divisa entre o Paraná e Santa Catarina. A região do Contestado, por ser um território de divisa, ficava abandonado. Eu não digo abandonado sem ninguém, mas sem uma estrutura, sem um governo, certo? Para que fique bem claro, tá certo? Um dos motivos dessa confusão, treta, bagaceira ou revolta, foi a construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, que cortava o Contestado. Líderes populares e religiosos, José Maria, certo? Presta atenção, fazia ensinamentos sobre a Bíblia e reunia os seguidores. Certo? Então, na região do Contestado, o líder acreditava na vinda de um Salvador, Dom Sebastião. Entre 1912 e 1916, a comunidade foi atacada. Já sabem o resultado, certo? E a alegação do governo para que
digamos, ele tomasse esse tipo de atitude, foi a mesma lá de Canudos, ou parecida com a de Canudos. É uma ameaça à nossa república, é uma ameaça à nossa democracia, ao progresso do país. Mas se bem que, se a gente prestar atenção, a gente tá caminhando, digamos assim, tá caminhando para o fim das oligarquias, mas nesse momento as oligarquias ainda tinham muita força. Então, ou seja, primeiro, os caras mexeram com a instituição principal do país. Uma das. Primeiro, a religiosa. Que muitas pessoas eles estavam perdendo adeptos para esses movimentos messiânicos. O segundo, grandes donos de terras. Então, ou seja, os caras não iam deixar barato. Ou seja, o empregado de fulano abandonava a fazenda e ia lá para Belmonte ou para o Contestado. Então, ou seja, a fundação dessas, como é que eu diria, desses pontos comunitários ou desses grupos ou arraiais, né, ou comunidades, essa palavra que eu estava procurando, começou a incomodar e muito. Porque, e aí? Como é que vai ser? Pois é. Certo? Seguinte, certo? Só para finalizar, primeiro, a revolta da vacina, que foi liderada por Oswaldo Cruz, ou causada por ele. Muita gente, porque conta na época, né? Era febre amarela, peste bubônica, certo? E varíola, eram doenças perigosíssimas, ainda hoje são. Então foi instituído a vacinação obrigatória no Rio de Janeiro. E, como vocês sabem, um exemplo hoje, e as pessoas não queriam tomar aquilo, certo? Que, logicamente, depois teve uma conversa, a vacinação transcorreu mais pacificamente, digamos assim. Mas, primeiramente, as pessoas eram obrigadas a vacinar, certo? Ou seja, o cara entrar na tua casa e ia, bora, me dá o braço aí, calou-se. E outras coisas, toda a reforma que aconteceu no Rio de Janeiro, baseado no urbanismo parisiense, Paris, certo? Pegou muitas pessoas e as conduziu para a marginalidade, para as trevas, ou digamos assim, para as favelas. As favelas começaram a nascer a partir desse momento, ou desses momentos, tá certo? Então, ou seja, as pessoas por falta de conhecimento, por medo e tudo mais, reagiram. E aconteceu um quebra-pau da desgraça no Rio de Janeiro por conta disso. Tá? Outra revolta, a revolta da chibata. Marinheiros negros que eram submetidos a castigos, e um deles era a chibata, né, fora a prisão, se revoltaram e tomaram o navio. Na época, foi negociado, certo? Foi negociado para que eles cessassem o motim. Em contrapartida, teve outra revolta de outros marinheiros, de fuzileiros, que inclusive, essas revoltas, o Rio de Janeiro foi ameaçado de ser bombardeado. Os caras apontaram os canhões das embarcações para o Rio de Janeiro. Então, seguinte, tu pensa que isso acabou bem? Não. Ou seja, automaticamente, como uma revolta foi sufocada, automaticamente os acordos que foram feitos com os revoltosos da chibata, os marinheiros negros, foi revogado, todo mundo foi preso, tome pau, e um fim infelizmente trágico. Então, esses primeiros passos da nossa república, né, ou república velha, ou enfim, entre vários termos, né, o andamento da política, ela não deixa de ser, né, ostensivo, né, radical, brutal, entre outras coisas. E
sem esquecer de defender os interesses dos poderosos. Pessoal, ainda tem mais. Espero que tenha dado uma luz. Valeu, abraço.